Sabe, a gente se pergunta muito sobre inteligência artificial, mas como é que um computador vê o mundo de verdade? Hoje a gente vai mergulhar nos segredos da visão computacional, que é, sinceramente, uma das áreas mais fascinantes da tecnologia. Vamos pegar o exemplo de um carro autônomo. Ele é cheio de câmeras, né? Mas uma coisa é só ver. Outra coisa completamente diferente é entender. Como é que uma máquina pega aquele fluxo de pixels e, de repente, sabe que aquilo é um carro, que ali tem um pedestre na calçada, ou que precisa parar por causa de uma placa? É exatamente essa a mágica que a gente vai desvendar. E olha, isso não é só uma curiosidade teórica, não. É um problema bem real. Esse aqui é um pedido de ajuda de um desenvolvedor. Ele queria fazer algo bem específico. Construiu um modelo 3D dos carros a partir de um vídeo, o que a gente chama de nuvem de pontos. Para a gente entender como se chega nisso, a gente tem que voltar para o começo de tudo. Exato. Para chegar na solução, primeiro a gente precisa entender o básico. A diferença brutal entre como os nossos olhos funcionam e como um computador, enxerga. Então essa tal de nuvem de pontos que o desenvolvedor queria criar é exatamente o que o nome sugere. Imagina um esqueleto 3D de um objeto, só que feito de pontinhos no espaço digital. É o primeiro passo para uma máquina conseguir de fato entender a forma, a estrutura de alguma coisa no mundo real. E é aqui que mora o grande desafio. Para um computador, uma foto, um vídeo, não é nada mais do que uma planilha de Excel gigante, sabe? Cheia de números. Cada célula ali é um pixel com um valor de cor. A máquina não sabe o que é um carro, ela só vê números. Então, a grande pergunta é, como ela aprende a achar objetos nesse mar de dados? Ok, a primeira grande ideia para resolver isso foi ensinar o computador a procurar por pontos de interesse. Vamos chamar eles aqui de marcos digitais, para ficar mais fácil de entender. E para isso, a gente vai dar uma olhada num algoritmo clássico, lá de 1999, chamado SIFT. A grande sacada do SIFT, que foi uma revolução na época, foi encontrar marcos numa imagem que são super estáveis. Ou seja, são características que o computador consegue reconhecer de novo e de novo, mesmo que o objeto mude de tamanho, gire ou seja visto de um ângulo totalmente diferente. O SIFT funciona basicamente em 4 grandes etapas. Vamos passar rapidinho por elas para a gente pegar a lógica de como ele encontra esses tais marcos digitais. Primeiro, o algoritmo faz uma coisa meio contraintuitiva. Ele desfoca a imagem, várias vezes em vários níveis. Mas por quê? Simples. Ao comparar essas versões mais borradas, ele consegue achar pontos que se destacam não importa se a câmera está perto ou longe. É um jeito inteligente de encontrar características que funcionam em qualquer escala. Beleza, agora vem a etapa de confirmação. Para ter certeza que um ponto é importante de verdade, o algoritmo compara ele com todos os seus vizinhos. E não só na imagem original, mas também nas versões mais e menos desfocadas. Se aquele ponto se destaca em todas essas dimensões, aí sim, ele é confirmado como um marco digital confiável. Depois de localizar um ponto-chave, o algoritmo cria uma espécie de impressão digital única para ele. Ele olha os pixels em volta, mede a direção das mudanças de cor e de brilho e transforma tudo isso num código numérico. Esse código é como se fosse o RG daquele pontinho específico na imagem. E aqui está o resultado. É brilhante. O computador agora pode pegar essa impressão digital de um ponto na primeira imagem e procurar por uma igualzinha na segunda, mesmo que a cena tenha mudado. O segredo é que ele não está comparando a imagem toda, mas sim essas pequenas assinaturas locais. É muito mais eficiente. Ok, achar esses pontos-chave num objeto já é um passo gigantesco. Mas, vamos ser sinceros, para um carro autônomo, só isso não basta. Ele precisa entender a cena inteira. Chegou a hora de literalmente colorir o mundo. O SIFT é ótimo para identificar pontos específicos, tipo a ponta de um retrovisor. Mas e o resto todo? A estrada? O céu? Um carro autônomo precisa saber onde o asfalto termina e a calçada começa. Ele precisa de uma visão geral, completa. E isso nos leva para uma tarefa completamente diferente, que é a segmentação. Enquanto a detecção de características tipo SIFT se concentra em alguns poucos pontos importantes, a segmentação de cena é muito mais ambiciosa. O objetivo dela é classificar cada pixel da imagem, cada um mesmo, dando um rótulo para ele. Isso aqui é estrada, isso é carro, aquilo é prédio e por aí vai. E a técnica mais moderna para isso se chama segmentação panóptica. O nome parece complicado, mas a ideia é genial. Pan vem de tudo, e óptico, de visão. A meta é dar ao computador uma visão total, unificada, de tudo o que está acontecendo na cena.
A grande sacada aqui foi dividir o mundo em duas categorias bem simples: coisas e material. Coisas são objetos que a gente pode contar, que têm limites claros: um carro, 2 carros, uma pessoa. Já material é o fundo, aquilo que não tem uma forma definida: a estrada, a grama, o céu. Essa distinção é poderosa, porque permite que o sistema saiba não só que existem carros ali, mas que existem, por exemplo, 3 carros distintos, e ainda entenda todo o contexto em volta deles. E é assim, juntando tudo, que as máquinas começam a ver de verdade. Combinando a precisão de achar marcos com a capacidade de classificar cada pixel, elas finalmente conseguem uma compreensão super detalhada do mundo. E com esse nível de entendimento, bom, as aplicações são praticamente infinitas. A gente está falando dos carros autônomos, claro, mas também de robótica, de realidade aumentada nos nossos celulares, análise de imagens médicas. A lista é enorme. Olha só esse exemplo prático na indústria. Um sistema de visão computacional pode ficar inspecionando uma peça de metal e, usando essas técnicas, achar rachaduras minúsculas que seriam quase impossíveis de ver a olho nu. Isso é importantíssimo para a segurança e para o controle de qualidade. Mas, apesar de todo esse progresso incrível, a gente não pode se enganar. A jornada da visão computacional ainda está longe de acabar. O que nos leva à pergunta final. Então, o problema da visão computacional está resolvido? A resposta, como era de se esperar, é um sonoro não. Ainda existem obstáculos gigantes que os pesquisadores estão quebrando a cabeça para superar. Por exemplo, processar essa quantidade absurda de dados em tempo real para um carro que está se movendo é um desafio computacional enorme. Os modelos também sofrem bastante quando os objetos estão meio escondidos. E um problema gigante para aquela pergunta inicial do desenvolvedor é que muitas técnicas de 3D partem do princípio de que o mundo está parado, o que, convenhamos, não funciona muito bem numa cena de trânsito, né? Então, resumindo a ópera, de encontrar pequenos marcos digitais em um objeto, até literalmente colorir e entender o mundo inteiro, a evolução da visão computacional é algo realmente impressionante. Passo a passo, a gente está ensinando as máquinas a fazer algo que para nós é tão natural. Não só olhar para o mundo, mas de fato enxergá-lo.